Olá! Você sabia que nós temos duas radiestesias? Basicamente, duas radiestesias? Pois é. Nós temos uma radiestesia que está praticamente morrendo, praticamente desaparecendo, porque não existem radiestesistas que desenvolvam ela. Nós temos uma outra radiestesia que está crescendo bastante. A radiestesia que está morrendo é chamada de radiestesia física. Poderia ser chamada também de radiestesia material. E material ficaria interessante. Outro termo não cai muito. Por quê? Porque é uma radiestesia muito presa a esse mundo que nos cerca e as coisas que ele contém. Os conceitos, o desenvolvimento radiestesista está muito ligado ao pêndulo que gira, né? Quantas vezes ele gira, quais são as séries, cada objeto, cada coisa tem um raio testemunho, um raio capital, o radiestesista precisa aprender a determinar e a reconhecer. E são coisas fixas. A grande vantagem, talvez, da radiestesia física é essa. Por exemplo, esse aqui é um dos poucos livros que fala, né, sobre ela, Radiestesia na Autocura, do Pierce. É um livro antigo, eu comprei muito cedo. E ele fala, aqui, traz para a gente, né, visões, por exemplo, do Abad Mermet e de outros radiestesistas. Por exemplo, aqui estão as séries, não sei se vai dar para ver, aqui estão as séries dos produtos, dos itens, né, dos elementos e assim por diante. Hoje em dia, qual radiestesista vai contar o número de giros do objeto? Muito poucos, né? Muito poucos, vão ter paciência para isso. Então, a radiestesia física, ela é mais rígida nos conceitos, né? Foram determinados ali, e você tem que aprender, você tem que treinar a sua sensibilidade para chegar naquele número. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer aqui que uma manteiga tem 25 giros, certo? Inclusive parte do corpo, para reconhecer o coração, o fígado, são giros do pêndulo. Enquanto você não tiver uma manteiga do seu lado e treinar o pêndulo para dar 25 giros, não tem como você usar. Não tem como usar. Ah, mas a minha manteiga dá 24, dá 20? Não vai ser. O que foi definido é aquele elemento tem tantos giros de pêndulo. Então a gente tem uma determinada situação. Por exemplo, para a prospecção de água, dependendo da altura que a varinha vai parar, dá uma metragem, dá uma profundidade da água. Quanto mais alto no corpo, mais próximo da superfície está. Enquanto você não treinar, prospectar a água e treinar a tua sensibilidade para a varinha estar nessa altura, eu sei que é tantos metros de profundidade. Isso até tinha aqui, bem facilzinho de achar. Se eu não me engano, era 15 metros, alguma coisa assim. Não vou achar agora. Não vou achar agora. Que coisa. Mas tem o livro. Então, enquanto você não fizer isso para treinar e localizar aquela água, aquela profundidade, a tua sensibilidade não vai estar correta. A tua sensibilidade não vai estar correta. E isso gera o que da radiestesia física? Muita dedicação. Muito treino por parte do radiestesista. Certo? Então, por conta disso, por conta dessa exigência, né, a radiestesia física foi ficando um pouco de lado, assim, praticamente esquecida hoje em dia. Pouco a gente fala nela e a maioria das pessoas nem sabe a que se refere a radiestesia física. Do outro lado, nós temos radiestesia mental. Essa está em franca evolução. Mais ou menos. Em quantidade, não em qualidade. A radiestesia mental,
tudo na radiestesia mental, tudo está na cabeça do radiestesista, certo? Então não há aquela necessidade desse treino para se ter um referencial. O radiestesista começa a inventar. Ele começa a criar coisas na cabeça dele que só funcionam na cabeça dele e o pêndulo começa a responder. Então a coisa se torna um círculo vicioso onde a credibilidade do radiestesista acaba se perdendo. Chega um ponto que você não consegue mais acreditar nele porque as coisas que ele fala, que ele pondera, são complicadas. E um diz uma coisa, o outro diz outra. Um pendula, dá um sim, o outro pendula, dá um não. E aí, qual dos dois? Certo? A radiestesia mental, ela está muito ligada a essa capacidade mental da pessoa. Tanto em visualizar algumas coisas dentro da mente para poder se conectar energeticamente com ela, quanto a fazer a pergunta correta. Saber uma sequência de perguntas para você chegar num objetivo. E, infelizmente, isso muitas pessoas não têm esse método, não têm essa sequência. Por quê? Principalmente pela palavra que eu usei agora há pouco. Precisa de um método. Importantíssimo ter um método. E as pessoas não gostam. Tem que seguir um método, tem que repetir os passos, é muito chato. Não, eu vou inventar aqui uma outra coisinha aqui que vai resolver isso tudo. Pronto. Então, entra em ação essa criatividade humana, que para algumas coisas é fantástica, maravilhosa, para outras atrapalha. E como não há um desenvolvimento muito profundo do radiestesista, ou seja, não há uma questão de fazer um exercício, de testar e de conferir resultado, fazer exercício, testar, conferir resultado, as pessoas passam por isso muito rápido, chega-se a coisas que são muito complicadas, né? Por exemplo, uma das coisas que eu contemporizo bastante é essa questão. As pessoas ensinam nos cursos, você precisa fazer uma pergunta antes de fazer alguma coisa com a anestesia. Posso fazer? Está correto fazer? É indicado que eu faça? Ou então, é divino? E o Pedro responde, sim ou não, você faz ou não faz alguma coisa. Certo? Então, esses dias eu estava passeando pela internet, vendo alguns vídeos, e num determinado vídeo lá, uma terapeuta, alguma coisa assim, terapeuta, não lembro agora o que era, dando um exemplo de aplicação, com uma mesa radiônica. É divino que eu execute a harmonização desse casal? E o Pedro disse que sim. Então, ela se achou já liberada para fazer qualquer coisa. Harmonizar um casal, sendo que só a esposa estava presente. Estranho, né? Mas o pêndulo disse para mim que é divino fazer isso. Então, que tipo de pergunta, que tipo de raciocínio que a pessoa tem, que ela começa a invadir, né, a vida do outro. Só porque a esposa estava lá pedindo. Mas é um gráfico. Tudo bem, é um gráfico bom, poderoso, aqui que resolve. Está invadindo, está fazendo magia. Essa é a radiestesia mental que a gente tem hoje. Certo? As pessoas que aprendem a usar e saem utilizando de qualquer forma. Sem muito critério, sem muito estudo, sem muito conhecimento, sem muito método. E com raciocínio, às vezes, que não condiz com a coisa, né? Um raciocínio que não condiz. Certo? Às vezes a pessoa está pensando em alguma coisa aqui e só porque faz uma pergunta acha que o pêndulo vai dizer sim ou não. Mas aí o pêndulo está respondendo ao que tu está mentalizando no momento ou ao que tu está verbalizando no momento. Para isso, precisa-se de treino, precisa de prática. Então eu vejo que a radiestesia mental ela trouxe muitas vantagens. Você não precisa ter uma pepita de ouro para localizar um veio de ouro. Você pode pensar no ouro, se conectar com a frequência do ouro e você pode prospectar. Pode pensar na água, pensar na frequência da água e prospectar. Mas para fazer isso, tem que ter técnica, tem que ter prática, tem que ter treino. E a maioria dos radiestesistas mentalistas não faz, não pratica.
Simplesmente pensa na hora e acha que o pêndulo vai dizer, e vai fazer. E toma atitudes e dá conselhos e se torna um terapeuta. Veja, radiestesista é uma coisa, um terapeuta usando radiestesia é outra, totalmente diferente. Um curso que te habilita a se tornar um radiestesista não te habilita a se tornar um terapeuta. São coisas diferentes. E boa parte dos cursos a pessoa sai achando que vai poder atender com radiestesia. Vai ser um terapeuta. Com pensamentos equivocados, com maneiras equivocadas de trabalhar sem prática, experimentando com os outros. Apesar dessa minha crítica a essa situação, eu penso que ela é uma situação necessária. É uma situação necessária. Por quê? Porque é dessa forma que se separam as coisas boas das coisas ruins, né? Essa é uma prática, certo? Essa é uma prática, né? As pessoas vão consultar esses radiestesistas, vão ver as coisas que eles estão falando e que estão projetando, que estão armando e fazendo, e vão ver os resultados e vão chegar à conclusão que não está funcionando. Está funcionando. E aí? Não é um bom radiestesista, não é um bom profissional, não é um bom terapeuta. O mercado vai se encarregar de selecionar, né? Vai se encarregar de separar. Alguns vão continuar fazendo isso por mais algum tempo e outros não. Outros vão sair do mercado, vão buscar outras coisas. Então, essa divulgação grande que a gente tem da radiestesia mental, né, onde basta pensar para resolver os problemas, ela é importante, ela é interessante porque amplia o conhecimento, divulga esse conhecimento. Mas ela traz alguns perigos, alguns problemas aí que com o tempo vão ser sanados, né? Com o tempo a gente vai ter algumas pessoas que estão chegando até a radiestesia, que vão trazer conhecimentos técnicos, vão trazer métodos de outras áreas e vão conseguir organizar esse emaranhado de informações, esse emaranhado de situações, certo? E a radiestesia mental, então, essa é a que nós temos hoje. É a que está no mercado, é a que é ensinada nos cursos. As pessoas vão pensar nas coisas, vão se conectar com elas e que, através do pêndulo, vão fazer alguma prospecção, algum diagnóstico, alguma avaliação. O grande detalhe que eu gostaria de frisar novamente é fazer um curso de radiestesista te habilita a se tornar um radiestesista. Você não sai do curso sendo radiestesista. Você sai com a informação, com o conhecimento teórico, que se colocado em prática vão te tornar um radiestesista mental, né? Que é o mais comum. Mas você ainda não sai radiestesista. Não é o certificado que vai dizer que certificamos que você é um radiestesista. Não. A maioria dos certificados vai dizer que você cumpriu tantas horas do curso de radiestesia. Se tornar um radiestesista vai exigir ainda, mesmo na radiestesia mental, treino, prática, para você se tornar. E outro erro comum é você achar que se torna um terapeuta ao fazer um curso de radiestesia. Não se torna. Não se torna. Você faz um curso de mesa radiônica, às vezes não faz nem radiestesia antes, faz um curso de mesa radiônica direto e sai se achando um terapeuta. Porque eu consigo, com o pêndulo, determinar que doença fulano tem, que problema que ele tem, como que eu resolvo, como eu não resolvo, eu boto na mesa e faço isso aqui. Não funciona assim, gente. As pessoas vão consultar esses, dá para chamar de profissionais, né? Vão consultar essas pessoas, vão gastar dinheiro com elas e vão ver que o resultado não flui, não funciona. E aí vão chegar à conclusão que ou é um mau profissional, uma pessoa, ou a radiestesia não funciona, a radiestesia não serve para nada. Certo? Então, temos aí, sintetizando um pouquinho a coisa, duas radiestesias básicas. Uma que está morrendo, que é a radiestesia física, já ninguém estuda mais, já ninguém se dedica para ela. Natural, né? Com o tempo as coisas vão se atualizando. E temos essa radiestesia mental, onde a mente do operador, do radiestesista, é que faz os comandos todos, que faz as associações todas e que coloca essa informação, né? Demonstra através da varinha, do all-hold e do pêndulo. Certo?
apesar de exigir um tempo menor de adaptação, a radiestesia mental não escapa de treino, de prática, certo? E se você quer usar a radiestesia como terapia, faça um curso de radiestesia e vá treinar, vá praticar. E enquanto isso, faça um curso de terapeuta, tá? Para conhecer um pouquinho mais, para se qualificar um pouquinho mais. Mais adiante, você vai unir as duas coisas, a radiestesia e a terapia. Tá? Aí vai surgir realmente vai haver uma coesão muito grande. Vocês vão ver que uma sinergia, né? Uma coisa reforçando a outra, e você será um ótimo profissional. Acessível, isso, fácil de fazer hoje, fácil de se obter esse conhecimento, mas precisa dessa dedicação. Ok? Então era esse um papo rápido aí sobre as duas radiestesias e seus perigos, suas vantagens e desvantagens. Nós vamos assistir ainda muito desenrolar da radiestesia. Né? Vamos assistir ainda cada vez mais se popularizar ela, certo? Mas precisa muito critério, ainda precisa de muito bom senso, tanto dos radiestesistas que estão se formando, que estão se desenvolvendo, quanto das pessoas que precisam dos serviços desse radiestesista. Ok? Então é isso. Até a próxima.